Oi, gente linda, estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história. Hoje eu decidi, eu fui assim, impregnada por uma pessoa e o nome dele é Marcos Rossi. Hoje nós fomos desafiados a fazer uma modelagem com ele, né? E eu senti tantas coisas assim durante uma hora do podcast Pare de Reclamar, com o Caio Carneiro, né, que é uma das pessoas que eu também sigo, e eu fui assim, eu pensei, não, tem que me maquiar, porque sempre eu me maquio, eu amo me maquiar, eu amo estar bem, e então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu nasci numa fazenda, né, que não era do meu pai, é uma fazenda que ele desmatou na época, né, que tinha que cortar as árvores, fazer queimada e tal, sem o queiro de terra, ele desmatou. E, e eu tenho isso na minha cabeça, que ele foi um herói, ele trabalhou toda a vida, enfim. Quando eu nasci, eu fui entregada a uma enfermeira cristã, onde ela pediu para orar por mim, quando bebê. E essa história eu só fui saber com 17 anos, quando era a necessidade de eu saber, porque eu tive um chamado missionário. E tinha tudo que ver com isso, porque quando ela me tomou nos braços, ela orou e falou assim: essa menina vai ser missionária em outro país. Tudo bem, passou-se os anos. Com 10 anos eu iria ser freira, os padres iriam me levar, né, justo em janeiro, né, do ano que viria, não me lembro agora exatamente essa data, mas depois eu vou fazer as contas e por aí coloco aí se alguém tiver curiosidade perguntar. E eu iria ser freira, já tinha arrumado as minhas coisas, eu sonhava muito, eu sonhava assim, sonho de criança, né, porque eu tinha 11 anos, e eu era assim, eu sempre fui chamada de metida, na verdade, não sei, eu acho que eu não sou metida, mas eu sou assim, eu gosto de fazer as coisas, o que eu imagino, o que eu penso e que é certo, eu gosto de fazer. Então, com os padres, quando eles iam fazer a missa cada tanto, eu não me lembro se era uma vez por mês, eu acho que era uma vez por mês, eu estava lá presente e eu ajudava eles levar as coisas, porque eu queria estar involucrada nesse mundo cristão, porque eu sonhava com Jesus, eu andava com Jesus, nas minhas brincadeiras de casinha, eu andava com Jesus pegado da mão, nas histórias que as freiras contavam com aquelas figurinhas, né, que eles colocavam lá, eu estava ali com Jesus, na minha solidão, né, que eu tive assim, não tive uma infância, pro meu ver, né, eu tive uma infância triste, na verdade, muito acolhida pelo meu pai, muita conversa, muita comparsa, né, comparsidade com ele, sempre desde pequena, e eu não entendia muito bem. Depois, mais tarde, eu fui entender o porquê das coisas que aconteciam, porque nós temos um inimigo que luta e por aí vai usar alguém da família para nos fazer infeliz. Mas eu já superei, e, na verdade, de vez em quando quer voltar essa coisa de eu ser feia, de eu me sentir feia. Mas eu tô falando assim, tudo meio misturado, né? É o meu jeito de falar, porque eu vou emendando as coisas que eu vou lembrando. E porque eu tô fazendo espontaneamente aqui, hoje eu não me maquiei, eu vim do CrossFit, faz 3 semanas que eu comecei, tô muito animada, não vou desistir, né? E entrei com a minha filha, nós estamos fazendo ginástica, por isso que eu estou com essa camiseta e tal, só coloquei um brinquinho aqui para dar um detalhe. Mas enfim, nos superamos, né, das negatividades, e esse ano, assim, foi o meu pior ano, na verdade, e eu sinto que eu não fiz muitas coisas, mas eu acredito que eu vou chegar lá, nem que seja, você faz 10 anos em um, mas você pode fazer 20 em um também. Então, 20 em 2. Então, era isso. Eu queria falar com vocês o que foi que aconteceu, né? Aos 11 anos, quando
os padres iriam me levar, que era mais ou menos dia 11 de janeiro, mais ou menos dia 1º, a minha tia foi pregar o evangelho pro meu pai, e meu pai aceitou Jesus, e naquela época a gente obedecia, né? Adolescente, obedecia o pai, e o meu pai não deixou mais nós irmos na igreja católica. E não deixou, e isso era um plano de Deus, né? Na minha vida. E daí mais eu comecei a olhar com muito desprezo, eu falava mal, xingava os pastores e tal. E foi passando os anos, aí quase com 14 anos, eu fui na igreja um dia e o pastor falou: olha, vocês venham em jejum. Meu Deus, nunca na minha vida eu tinha feito um jejum. E eu falei para minha mãe, xinguei, né? Falei um monte de coisa para os pastores. Esse pastor que estava nessa direção, nesse dia, ele falou: venham porque vocês podem ser batizados com o Espírito Santo. Daí eu falei: mãe, eu vou ir para me provar que esse pastor não sabe o que ele está falando. E aí o que aconteceu? Eu recebi o dom de língua e até hoje eu nunca perdi o dom de língua. É uma coisa assim, uma êxtase que você experimenta e foi muito maravilhoso na minha vida. E a partir daquele dia, na verdade, eu acredito que começou a minha conversão, né? E eu digo que a palavra de Deus, ela nos vai preparando durante a nossa vida inteira. E quando eu completei 17 anos, a minha mãe me contou uma história, né? Eu falei: mãe, eu fui chamada para a obra missionária, só que eu não quero, porque é muito sofrimento. O missionário tem aquela história que tem que passar fome, que não pode isso, que não pode aquilo, não pode aquele outro, e eu não quero. Aí a minha mãe falou para mim que quando eu nasci, ela me entregou nos braços da enfermeira e ela orou e falou: essa menina vai ser missionária em um outro país. Então, o que acontece? Na verdade, Deus começou a trabalhar e começou a minha procura, com quem eu iria me casar, que eu não queria ir para a obra missionária sozinho. Passou o tempo e com 23 anos eu me casei com o que é o meu esposo hoje, e é uma pessoa excepcional e me cuida, sempre me cuidou, sempre está preocupado com o meu bem-estar. É um Lord, na verdade, na minha vida. E ele sempre diz que o objetivo dele na minha vida é me cuidar. E eu acredito que é isso o objetivo mesmo, porque eu tive um chamado muito forte para a missão. E sempre, como eu falei para vocês aí atrás, eu fui chamada de metida. Mas não era porque eu queria estar involucrada. Quando eu sabia, por exemplo, tem o pastor Daniel Ascioli, que me conhece quando eu era solteira, eu não faltava um culto de oração, porque eu ficava com dó do pastor lá sozinho, orando. Eu falei: não, eu tenho que ir. Eu não faltava culto de oração, orava 40 minutos. Tinha dias que era muito difícil, mas tinha dias que era um prazer enorme. Assim, tem pessoas que você conhece, que você gosta muito de falar, não é verdade? E às vezes tem assunto e às vezes não tem. E com Deus é a mesma coisa. Tem dia que é bem legal, assim, o tempo quase não passa, mas tem dia que é meio pesadinho. E eu aguentava firme ali, nem que eu não tivesse palavra, eu ficava gemendo, chorando. E aí, naquela criancice, não é verdade? Porque não tinha conhecimento. Sempre a gente foi instado para ler a Bíblia, para fazer alguma coisa, mas a gente fica meio perdido, não tem alguém ali. Meus pais se separaram, saíram da igreja, minhas irmãs todas saíram da igreja, meus irmãos todos, e só eu fiquei. Foi uma luta espiritual muito grande, foram muitos anos que começavam ali ainda, sem ter me casado, orando pela minha família. Hoje quase todos eles já se salvaram, né? E entregando cada sobrinho que ia nascendo, ia entregando para Deus e orando e cobrindo com as minhas orações, como até hoje eu faço. E aí o que acontece? Estou contando a minha história, né? Aí com 23 anos me casei, nasceu a minha primeira filha maravilhosa. Aquele sonho, aquela alegria, aquela coisa toda. Fomos para o Paraguai, voltamos, saímos do trabalho e sempre buscando: meu Deus, eu vou ser missionária e tal, como é a coisa e tal.
E aí chegou um momento em que meu esposo ficou sem trabalho, eu fiquei grávida da minha segunda filha, e aí ele recebeu uma proposta para ir para a Argentina, ele foi trabalhar. Cada 3 meses a pessoa que pagava para ele pagava passagem para mim ir e vir, e ele também, cada 3 meses. Cada 3 meses eu ia, 3 meses ele vinha. E aí foi muito triste. Depois, no final de um ano, nós prometemos um para o outro que nunca mais ficaríamos longe. Foi muito difícil essa solidão, assim, de ficar, ainda que fosse 3 meses, era muito ruim. Para encurtar, né, a história, o pastor de lá chamou ele, porque não tinha pastores, né, e ele era evangelista na época, e ele foi, não, na verdade ele era diácono, aí depois que ele foi consagrado para evangelista lá na Argentina, aí a gente foi por fé, nem pediu aval pro pastor, nem nada, que a gente não sabia muito bem, né, na verdade, como tinha que fazer, como era o correto para fazer. E aí a gente foi e nós trabalhamos involucrados na obra do Senhor, ganhando almas lá, muito difícil, com uma cultura ferrenha aqui do Brasil, uma coisa tapada, né? Adquirimos muita experiência. Na metade, quando a gente via que não dava, e lutando, e levando as coisas com a barriga, a gente viu que tínhamos que mudar a nossa cultura lá no Brasil, em outros países, não é só na Argentina, em qualquer país que um missionário vá, se ele leva a cultura do Brasil, não dá certo. Você tem que sugar a cultura, aprender a cultura do país para depois você ganhar almas. E assim foi, e assim é, e assim está sendo lá na Argentina o trabalho onde nós fizemos durante 30 anos. 30 anos nós estivemos trabalhando na Argentina, construímos igrejas lá, que as igrejas que nós construímos, se o meu esposo fosse cobrar, né, ele estaria rico. Mas nós entregamos tudo nas mãos de Deus. Por quê? Porque no final das contas, eu sempre fui de cuidar as minhas atitudes. Na verdade, eu até tive que brigar, né, com pastores aqui do Brasil, falando que eu não iria mais usar só saia, que eu iria me portar, porque senão a igreja não iria crescer, e é verdade. Paguei um preço caro, mas consegui. O pastor que eu falei, ele falou, não tem problema, que é outra coisa, você pode fazer se você tiver coragem de sofrer os obstáculos que você vai lá no Brasil, as pessoas não vão te dar oportunidade, bem, enfim. Aí fomos para adelante, a igreja adelante, fomos para frente, trabalhamos, ganhamos, crescia a igreja onde nós íamos, crescia. Só que lá na Argentina é muito assim, você ganha as almas, eles procuram os pastores argentinos, na verdade, porque eles são muito filosóficos, assim, estudiosos, leem muito, então às vezes eles ultrapassam nós no conhecimento da própria palavra. Então nós ficávamos sempre para trás, porque não dava tempo, meu esposo construindo, eu tendo que dirigir igreja, aprendi a expulsar demônio que eu não sabia, lá a cada culto as pessoas caem endemoniadas, e você não sabia, e aí tivemos que aprender assim, aos trancos e barrancos. Então, o que acontece? Nós passamos 30 anos nessa brincadeira maravilhosa, né, que é fazer o trabalho do Senhor, né, pegar o arado e não olhar para trás, né, porque senão você faz a valeta torcida, e nós fomos para diante. E aí eu cuidava da minha vida, sempre fui de cuidar, né, o que o pessoal vai falar, tem que cuidar, aí decidi deixar isso para trás. Deus foi trabalhando. Nós fizemos Instituto Bíblico não somente com a nossa igreja, mas também fizemos um Instituto Bíblico a nível internacional dos Estados Unidos, lá na Argentina. Estou fazendo algumas matérias agora também aqui, com uma pregação expositiva, enfim. Quando
acabou o nosso período, foi uma junta lá, depois que ele construiu toda a igreja, depois que ele terminou a central, que nós não éramos pastor-presidente, mas aí passamos a ser. E aí foi uma comitiva lá, assim, ó, eu me sinto assim como agora o Lula fazendo censura e falando coisas, né, e esse jogo de poder e tal. E eles pegaram com um golpe muito baixo, falando que a reclamação deles era que eu mandava. Na verdade, eu era a missionária que levava muitas vezes os cultos, dirigia culto, cantava, tocava, pregava, quando meu esposo tinha que trabalhar para nos alimentar. E as pessoas não sabem disso. E também que eu aprendi agora com o meu pastor, que eu estou aqui agora, ele deu justamente um estudo, nós não perdimos nenhum, isso me aliviou, porque ao eles fazer com que nós renunciássemos por esse motivo, né, porque na verdade eu levava a igreja, na verdade lá, porque ele tinha que sair trabalhar, e eu dirigi a igreja, eu recebi palavra de Deus que eu iria fazer isso, e eu fiz, né, até inclusive tem muitos pastores pregando hoje, fazendo a obra, e a gente entende isso, né, mas eu acredito que Deus permitiu isso porque Deus tinha uma outra coisa para nós. Enquanto isso, veio a pandemia e tal, aí 2020, no final do ano, a gente voltou para o Brasil depois de 30 anos. Tenho meu filho missionário lá na Argentina, ele é da Jocum, e é um prazer, ele fez uma oração para nós, poderosíssima, que ficou no meu coração, quando foi para nós voltarmos, né, porque o nosso pastor, que agora ele tá, na verdade, Deus pesou a mão sobre ele, né, ele perdeu tudo que ele fez, ele era meu pastor quando eu tinha 14 anos, eu respeitava muito, eu respeito ainda, né, porque ele merece o nosso perdão de coisas que ele fez agora, depois de velho, né, que não deveria ter feito, mas enfim, tomou essa decisão errada, deixou um jovem lá no nosso lugar, né, depois de toda a coluna do meu esposo ter ficado lá, né, para fazer esse trabalho lá, terminado a igreja, e aí eles irem com um golpe baixo, né, usando essa discriminação sobre uma mulher, mas a gente superou, porque Deus falou assim, prepare porque vem coisas melhores aí para você. Então eu comecei a estudar, comecei a fazer cursos, e quando eu falei para vocês que eu fui inspirada hoje pelo Marcos Rossi, é isso que eu tô fazendo aqui para vocês hoje, que faz muito tempo que será que eu conto? Será que eu não conto? Outra coisa também, foi feita reunião até pelo meu tamanho do brinco para usar, gente. E eu tive uma liberdade, uma libertação tão grande que agora eu não me importo mais. Eu estudei a Bíblia, fui a fundo e na verdade eu vi que isso não tem nada a ver, que na verdade prejudica, né? Claro que na minha igreja, meu esposo não quer sair da igreja que nós estamos e que fez essa maldade, né? Porque ele falou, tudo que eu fiz para o Senhor e para o engrandecimento da obra. Então, eu, assim, louvo ele por isso, né? Eu fico muito admirada, assim, por tudo que ele fez. Não foi na justiça. Os advogados da Argentina lá, na verdade, também, que foram ganhados para Jesus, queriam entrar com o processo porque eles nos conheciam. Mas a gente preferiu não entregar nas mãos de Deus, a justiça de Deus é a que vai tomar conta de tudo isso. Então, hoje, lendo o livro de Juízes, né, chegamos na parte de Débora e outra vez eu lembrei, Deus também usa mulheres para fazer a obra. E enquanto a Débora ela foi juíza, houve paz por 40 anos nas mãos de Débora. Então, nós como mulheres, eu sei que tem muitas mulheres que têm muita capacidade, né? E que
tem muita coisa, se sente oprimida, tira toda essa opressão de dentro de você e comece a fazer alguma coisa. E o que nós temos de oportunidade hoje, que a igreja por aí não nos deixa como mulher, nós podemos fazer nas redes sociais. Você pode pregar o evangelho, você pode levar uma palavra para que uma pessoa possa se levantar, uma pessoa que por aí já não tem mais coragem, que está em depressão, espírito de depressão, mesmo sendo uma pessoa que está indo na igreja há muitos anos. Então eu quero falar para você que hoje eu fui tocada, não somente por esse homem, mas também pela palavra do Senhor, que eu leio a Bíblia todos os dias, estudo a palavra de Deus e trato de pôr por obra na minha vida, porque eu sei que em qualquer momento alguém precisa de uma palavra. E eu vivo por pregar o evangelho. Eu vivo pelas almas. Cada pessoa que eu conheço, que passa diante de mim e que eu sou muito fácil para fazer amizade, o que eu vejo um prospecto para o céu, de ganhar essa pessoa para Deus. Então, o meu objetivo sempre foi ganhar almas. E essa semana nós tínhamos que modelar, né, o Marcos Rossi, e é por isso que eu estou fazendo e dando meu testemunho aqui. Não sei, nem vou fazer cortes, porque eu acredito que não é necessário, porque esse pior ano da minha vida, eu posso não ter crescido muito nas redes sociais por falta mesmo de medo. E que hoje eu falo para você, vai lá e procura o podcast do Caio Carneiro, não reclame de nada e veja lá o podcast com o Marcos Rossi. Vai mudar a tua vida e você vai fazer coisas que você nem sabia que podia fazer. Uma das coisas assim que ele coloca lá no podcast é você não reclamar, porque você vendo o podcast dele e vendo que ele não tem as mãos e não tem os pés, e onde ele chegou, ele desafia a você a não reclamar por 5 dias, né? E eu faço esse desafio para você não reclamar e fazer as coisas. Ele conta uma história que o pai dele fez ele escrever o que ele achava que era, né, após uma decepção. E ele escreveu que ele era feio, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era meia pessoa, tal. E depois ele faz escrever o que ele gostaria de ser: bonito, rico, e outras coisas mais que ele escreveu. Vai lá e olha o podcast que você vai ver. E aí ele começou a incorporar isso. E eu pensei, levando para o bíblico, né, porque ele não é cristão ainda, um fundamento bíblico, né? Porque nós que estamos na igreja e pregamos o evangelho, geralmente as pessoas só querem acreditar se você fala o versículo da Bíblia, né? Então, lá em Provérbios 4, 23, diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha só, comece a mudar os teus pensamentos. Foi isso que eu aprendi durante esse ano inteiro. Ainda não consegui, né, 100%, mas eu acredito que 80% já eu tenho ganhado essa batalha. Tenha cuidado com os teus pensamentos, porque eles te dirigem. E se você der lugar para um pensamento negativo, você vai para baixo. Toda a minha vida, eu criei que eu era feia, gente. E agora quando eu comecei a receber assim: ai, que linda, que mulher linda que você tem 60 anos, né? Não tenho 60 anos ainda, mas estou quase chegando lá. Que linda tua pele, que lindo isso, que lindo aquilo. Nossa, eu falei, nossa, como que eu pude acreditar a minha vida inteira que eu era feia? Porque lá, quando eu era pequena, alguém me chamou de feia. E eu acreditei e incorporei isso, porque o sentimento foi muito agressivo nesse momento. E eu incorporei que eu era feia. Toda a minha vida eu achei que eu era feia. E a única pessoa que me achava bonita era meus filhos, né? O meu esposo. Mas, enfim, tá escrito aqui
Tenha cuidado, porque o teu pensamento dirige a tua vida. O que é que você está pensando? Outro versículo em Provérbios 23:7 fala: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, não existe pessoa feia. Você acredita que você é feio e as outras pessoas também vão acreditar que você é feio. Você não tem que pensar que você é feio. E é por isso também que hoje eu não me maquiei. Na verdade, eu nem sei me maquiar. O que eu faço para parecer um pouquinho melhor é coisas que eu aprendi, que eu dei uma olhadinha lá com youtubers, né, que trabalham com maquiagem e tal. Mas não me sinto muito segura, mas eu faço, eu tenho coragem, eu vou adiante e eu sei que eu vou tocar várias vidas ainda com o que Deus tem para frente, para que eu possa chegar através da minha comunicação e das minhas palavras. Outra coisa também que eu posso falar para vocês e que eu dominei na minha vida é esse versículo que está em Filipenses 4, o versículo 6 e 7, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Aí você tem que saber o que é não ter ansiedade por nada, que quando vem a ansiedade, você vai lá nesse versículo e você repassa e você aprende o que significa palavra por coisa alguma, e que tem uma receita que você pode fazer. Como é que eu faço isso? Conta para Deus uma só vez. E depois o restante das 3-4 horas você pode contar ações de graças. Ações de graça é você repetir tudo que Deus fez para você enquanto você estava enquanto você estava em dificuldade. Meu Deus, Daniel esteve na cova dos leões, o rei jogou ele não querendo, mas era a lei, e as pessoas usaram de mentira e tal, e Deus o defendeu. Isso é ações de graça. Se você não tem na tua vida o suficiente, você conta, ou então você conta todas as tuas primeiro, depois você começa lá de Gênesis, Apocalipse, e vai ter ações de graças para você falar que Deus é poderoso. E quando você levanta dali, a paz que sobrepassa o entendimento, no versículo 7 diz: e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ela vai guardar para quê? Depois vem o versículo do pensamento: tudo que é bom, tudo que é de boa fama, pipipi, papapá, e vocês já devem saber de memória. Então, vai de novo para o pensamento. Cuidado, que o que você pensa vai direcionar a tua vida. E sabe quem vai batalhar para que você pense que você é feia, que você não pode, que você não se comunica, que você não é boa esposa, que você não é uma boa pastora, que você é a que manda porque você faz as coisas, né? Eu tenho a personalidade sanguínea, meu esposo é fleumático, e o fleumático tem que ser empurrado por outras pessoas para que ele possa fazer alguma coisa. Tem pessoas que não entendem isso, então eles vão falar na sua ignorância ou, né, nos seus interesses, vão falar que o sanguíneo manda no fleumático, né? Se fosse ao revés, estaria tudo perfeitamente maravilhoso, né? Ter um esposo sanguíneo, né? Como Pedro, e ter uma mulher fleumática que não faz nada, que seja. No caso de uma pessoa fleumática, nós temos Abraão, por isso que nós vemos Sara sempre lá, então, a gente vê Sara, se vocês lerem a história novamente, olhando a personalidade, que Adão era fleumático, mas não é que ele não significava nada, porque existem pontos positivos no fleumático e muito bons, tanto é que eles são pessoas que nunca traem,
que nunca vão trair, são muito sinceros, e isso eu posso ver no meu esposo. Ele nunca me traiu, ele faz tudo por mim e ele é fiel. Então, quando ele promete, ele cumpre. Tem mais pontos positivos, mas tem aqueles negativos que, dependendo do pensamento, ou se a pessoa não tem conhecimento da sua personalidade, não vai chegar a nenhum fim. E agora, nosso pastor, aqui, com a pastora Priscila, agora eu esqueci o nome do meu pastor, meu Deus, faz pouco tempo que a gente tá aqui, mas a gente aprendeu muito e tirou assim, eu levava aquela culpa, meu Deus, 30 anos perdido, que na verdade não é perdido, não é verdade, para os homens é perdido, mas para Deus não é perdido. 30 anos nós perdimos, Senhor, e agora, quando esse pastor começou a pregar, tirou um caminhão das minhas costas de culpa, que eu já estava vindo, Deus trabalhando e tirando, limpando, e aí, ai, Senhor, nós podemos respirar, porque o pastor falou que o sanguíneo pode ajudar o fleumático e o fleumático pode ajudar no sanguíneo, e aí existe aquele equilíbrio. Que bom que nós temos esse pastor maravilhoso e sábio aqui conosco, e eu acredito que nós vamos nos dar muito bem. Ainda não estamos engajados, porque ainda temos coisas na Argentina, né, para solucionar, mas eu acredito que o ano que vem a gente vai engajar, vai fazer um trabalho lindo aqui onde Deus nos trouxe, porque nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós somos dirigidos por Deus, temos assim essa responsabilidade de sempre estar sendo dirigidos por Deus. Então, gente, fica aqui a minha história. Eu sei que por aí foi uma coisa assim de supetão, né? Que eu fui muito movida por esse cara aí, pelo Marcos Rossi. Segue ele lá no Instagram, que você vai ver uma história de vida que nós temos braços, nós temos boca, nós temos as pernas, que nós não precisamos de ninguém para nos ajudar e reclamamos. E uma pessoa como ele, que se superou e ajuda muitas pessoas e toca muitas pessoas como eu fui tocada, né? Para poder contar a minha história aqui, que eu estava, faz um ano que eu queria contar a minha história, e hoje eu falei, vou fazer, porque eu tenho também 27 dias para terminar o meu livro, que faz, acho que 7 anos que eu comecei. Eu tenho 2 livros, não sei se eu não vou precisar de mais tempo, mas esse que eu comecei primeiro, eu quero terminar em 27 dias, depois eu vou começar o outro, que eu já tenho ele começado, tenho o esqueleto só, mas eu acredito que eu vou conseguir, e logo vocês vão poder estar conhecendo a minha história de verdade, que eu conto lá no meu livro, tá? Inundados no sobrenatural de Deus. Inundados no sobrenatural de Deus. Essa inundação é a que nós estamos vivendo até agora, e é o que eu vou contar lá no meu livro. Então, gente linda, cuidado com o seu pensamento. Você é uma pessoa onde Deus inalou o Espírito dele em você, e você é semelhança de Deus. Não acredite naquilo que o inimigo fala de você, ou principalmente que falou lá na tua infância, do que você era. Você tem que se chacoalhar, estudar a palavra de Deus, né? Ou estudar aquilo que você quer ser útil na vida das pessoas e colocar por obra nas redes sociais, tá? Não sabemos ainda, estamos em oração, se vamos seguir com o nosso presidente ou vai ter novas eleições, isso não sabemos, mas isso está tudo nas mãos de Deus. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, colocamos na mão de Deus, oramos, fazemos a nossa parte, nos posicionamos, sabemos o que nós queremos e vamos aproveitar, né? Nem que seja esses últimos tempos aí de poder falar nas redes sociais, pregar a palavra do Senhor, que eu acredito que todos irão conhecer a palavra do Senhor, porque tem muita gente pregando livremente, livre
de coisas que não existem, de pesos que colocaram na nossa vida, né? Como através de fazer uma reunião para ver o tamanho do brinco que eu devo usar. Eu uso o brinco que eu quiser, o tamanho do brinco que eu me dá vontade. Se eu for numa igreja que não permite, claro que eu vou respeitar, né? Não é verdade? Mas na minha vida particular, eu faço o que eu quiser, porque não é bíblico isso. Essa coisa que eles colocam sobre as mulheres, isso é machismo, né? E graças a Deus que eu estou numa igreja homogênea, que respeita todo mundo, quem quer ir de saia, quem quer ir de calça e tal. E eu ainda estou ali por isso, porque Deus me direciona sempre no lugar onde que a gente vai se moldar, não é verdade? Mas, na verdade, o meu objetivo é pregar a palavra, é falar do Senhor. Não quero ser chamada porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Eu quero ser chamada se alguém é tocado realmente por Deus e fala, eu vou chamar ela para pregar a palavra. E tenho promessa de Deus na minha vida e vou cumprir isso enquanto eu estiver na terra, porque o meu chamado foi desde o ventre da minha mãe. E tenho muitos testemunhos para contar. Me segue, gente, lá no Instagram. Eu faço conteúdos assim pequenos ainda, né? Tenho o meu YouTube também, que é Enfermeira Lurdinha, né? Que também eu tô fazendo a exposição da carta de 1 Pedro e tenho aprendido muito. Para essa época que nós estamos vivendo agora, essa transição, né? Pedro, ele vai falar para os despatriados, ele vai falar para os peregrinos da terra, para nós, que o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é lá no céu. Então é muito propício isso. Comece a me seguir lá no YouTube também, @LouردesBeulaOviedoHaup, no Instagram, né, tanto no Facebook também, e no TikTok eu falo um pouquinho do hebraico, porque eu estou aprendendo com a minha professora Carla Damasceno, e devagarinho eu trato de colocar lá no TikTok coisa boa também, porque existe coisa boa, não existe só dancinha, não existe só brincadeira para você passar o tempo aí, passar a tua vida e não fazer a tua missão. Então me segue lá no TikTok também, e Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas, se eu deixei alguma coisa, comecei alguma coisa e não terminei durante essa história, me pergunta lá que eu vou estar respondendo para cada um de vocês. Dá um joinha, compartilha, e Deus abençoe você. Cuida o teu pensamento, porque você é o que você pensa, e você tem que ser o que Deus falou de você e não o que falaram usados pelo inimigo de você, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima.